Falo para completar sobre a chance de Léo Jardim trocar o Vasco por um clube francês. Bora te atualizar também sobre toda a verdade envolvendo o volante do América, Emmanuel Martinez. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há mais de 20 anos, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco, mas especificamente sobre Léo Jardim, goleiro titular absoluto do Cruz Maltino, desde que foi contratado na temporada passada. Já são 60 partidas pelo Cruz Maltino. E de acordo com o pessoal da RTI Esportes, Léo Jardim tem projeto, tem plano de voltar à Europa. Ele havia sido contratado no ano passado do Lille da França, também já havia passado por Boa Vista e o Ave, ambos clubes portugueses. O pessoal da RTI afirma que os representantes do Léo Jardim preparam uma viagem nos próximos dias para tentar encontrar alternativas para o atleta. Um dos interessados seria o Napoli. Léo Jardim é muito bom goleiro e tem mostrado isso com a camisa Cruz Maltina. Seria uma grande pena se esse negócio fosse levado adiante. Ainda estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco, embora também imagino que eles estejam meio de mãos atadas. Ainda sobre o Cruz Maltino, contar que o Vasco pagou nessa quinta-feira a folha salarial inteira do mês de março, ou seja, com um dia de antecedência, quitação completa dos salários em carteira, algo que já havia acontecido no mês passado também, com um dia de antecedência em relação ao quinto dia útil do mês, quitação completa. Bora falar agora sobre a verdade envolvendo Emmanuel Martinez, ou Martinez como queiram, esse volante de 29 anos de idade que pertence ao América e que virou alvo de vários clubes. Contei para vocês lá no início do ano que o São Paulo tentou contratá-lo, não conseguiu, fechou com o Bobadilla e desistiu. Já o Cruzeiro fez proposta no início do ano, 2,5 milhões de dólares, a oferta foi recusada. O tempo passou e na semana passada contei para vocês de forma exclusiva sobre uma outra oferta. E agora quero trazer as cifras dessa negociação. 1 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos e outros 800 mil dólares por mais 40%, esses 800 mil dólares estariam atrelados a metas que o Martinez precisaria cumprir, ou seja, pacote total de 1 milhão e 800 mil dólares, abaixo dos 2,5 que o próprio Cruzeiro já havia oferecido no início do ano. Diante da proposta, Marcos Solon, que é o cara que manda no futebol do América, disse não e descartou negociar com o Cruzeiro. Foi nesse momento que o Vasco, o Vitória e o Fortaleza sondaram o atleta. Eu conversei antes de gravar esse vídeo com o Ângelo Pimentel, que é empresário do Martinez. Ele me assegurou que a única oferta com papel timbrado que chegou às mãos dele foi do Cruzeiro. Todo o restante não passa de especulações. E quando eu falo em especulações, eu me refiro ao Vasco, ao Fortaleza e também ao Vitória. O Ângelo Pimentel deixou bem claro que o Martinez não tem a intenção de deixar o América para jogar emprestado por outro clube. Ele alega que a família do Martinez teve enorme dificuldade para se adaptar a Belo Horizonte, escolas, filhos e tudo mais, e que agora o pessoal está ajustado com escola de espanhol, uma adaptação mais tranquila, ele não gostaria de se mudar para outro lugar que não fosse para ficar em definitivo. Se for para ser emprestado, ele vai continuar no América, esperar até a janela da metade do ano, quando ele teria também a possibilidade de se mudar pro exterior. Qualquer novidade eu trago para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um volante, ela não acabou. Primeira proposta feita por Marlon Freitas, já dei detalhes, proposta de empréstimo de 2 milhões de reais, com a opção de compra ou a obrigação de compra por mais 10 milhões se ele disputar 5 partidas. O Marlon Freitas está fazendo enorme esforço para se mudar de clube, mas o Botafogo não quer liberá-lo. Diante desse cenário, o Vasco trabalha em outras frentes e fez nos últimos dias uma proposta de 2 milhões de reais ao Juventude pelo volante Kaique, 28 anos de idade, atleta revelado na base da Portuguesa. Juventude pediu que o Vasco esperasse até o fim do Campeonato Gaúcho, decisão marcada para esse final de semana entre Juventude e Grêmio, antes de tomar a sua decisão. Sobre Emmanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América, o Vasco sondou, mas nesse momento aquele que parece mais interessado em contratar o argentino é o Fortaleza. Primeira proposta do Fortaleza de empréstimo foi recusada, Fortaleza discute a chance de pagar para comprar o jogador em definitivo. A saideira sobre o Vasco, Cruz Maltino fez uma nova rodada de conversas com Admar Lopes. Esse é um português que atua como diretor executivo de futebol do Bordeaux. A 777 tenta convencê-lo a se mudar para o Brasil. Pedrosa, tem novidade de mercado? Tem, vamos lá. Primeiramente com um drone Venedrosa aqui sobre o Kaique, aquele jogador que a gente já tinha falado durante a semana.
volante do Juventude, de 28 anos. O Vasco formalizou uma proposta de R$2 milhões por esse jogador, 3 anos de contrato. E aí o Vasco conta com o trunfo do Kaique ter um contrato de 8 meses com o Juventude, ou seja, o Vasco daqui a 2 meses poderia até assinar um pré-contrato com o próprio Kaique. Então o que o Vasco fez? Ofereceu R$2 milhões, o Juventude não sai perdendo, porque se o jogador sair por um pré-contrato ele sai de graça, e ele já vem agora. Mas tem a final do estadual e tem outros clubes interessados também. Então até sábado, que acontece, se eu não me engano, a final do Campeonato Gaúcho, o Juventude não vai responder. Acredito que na próxima semana o Vasco vai ter um desfecho positivo ou negativo sobre essa situação. A outra situação é sobre o Marlon Freitas, coisa que a gente já vem falando aqui há um mês, e tudo que a gente falou aqui há um mês aconteceu. O Vasco fez uma proposta de US$ 2 milhões oficial ao Botafogo, conta com a vontade do atleta de vestir a camisa do Cruz Maltino. O Botafogo em nenhum momento, até vi uma galera falando, já descartou, não sei o quê. Em nenhum momento o Botafogo recusou a proposta do Vasco, e o Vasco, nessa negociação, entende que pode até, quem sabe, tentar esticar a corda caso o Botafogo realmente não esteja disposto a vender. E aí, repito, o Vasco conta com a vontade do atleta, porque se não contasse, não teria nem motivo para fazer proposta oficial. Todo mundo no futebol sabe que, se eu quiser contratar o Vene, eu vou chegar no Vene, você tem interesse? Não, então eu não vou fazer proposta. Agora, Vene, você tem interesse? Tenho. Aí eu vou fazer proposta, e o Vasco vem aprovando esse orçamento há muito tempo. E o outro jogador que o Vasco tem interesse também, e foi aprovado aí pela 777, pelo scout, pela comissão técnica, é o Emanuel Martínez, do América Mineiro, um jogador que tem características parecidas com o Paulinho, e que o Vasco também tem muito interesse nesse... Paulinho que tá machucado, É um cara que povoa o meio campo ali, de forma geral. Se vão vir os três, eu acredito que não. Não acredito nisso, tá? Mas acredito que, pelo menos, se o Vasco conseguir avançar nessas negociações, a ideia é ter 2 dos 3 nomes. Vamos colocar, só pedir um assunto do Felipe Coutinho, porque a gente está chegando até na fase final aqui da live, e é importante colocar essa notícia, que é do Wilson Pimentel, do RTI Esportes, né, que ele deu a informação que em janeiro, com o Alexandre Matos, o Vasco procurou o Felipe Coutinho, né, tentando lá, de repente, entrou em contato com o staff para ver se o atleta de 31 anos teria esse desejo de voltar, mas ele queria mesmo ir para a Europa no meio do ano, tal, agradeceu o contato, o salário é alto, e acabou por aí. Falou, não, tudo bem, não vai dar certo agora, tranquilo, a gente tenta depois. Só que as coisas mudaram, né? E o Coutinho, segundo, né, o Wilson Pimentel, estaria disposto a ouvir a proposta do Vasco, porque não teve nenhuma sondagem da Europa, etc. Ele estaria disposto a diminuir o salário dele. Não tanto, né, gente, né? Ganha o quê? Ganha uns 6 milhões por mês, né? Não tanto, mas ele diminuiria o salário, acho que, de repente, equiparar ali com o Dupayet, etc. E ele toparia ouvir o Vasco da Gama, né? Hoje, só para informação, ele recebe $620 mil por mês, que dá um pouco mais de 3 milhões, na verdade, né? E aí, no meio do ano, de repente, poderia acontecer algo diferente. Ele não tá numa fase muito boa, tá, gente? Ele não tá numa fase muito boa lá, etc. Quer mudar de ares. E aí surge de novo isso tudo que a gente está falando sempre. E o Coutinho, e o Coutinho, e o Coutinho. Podia se realizar, né, Cláudio? Porra, meu Deus, aí o coração, aí eu não aguento isso não, o coração não vai aguentar esse negócio não. País de um lado, aí a gente já começa, aí vou falar, SAF maldita, nunca te critiquei, isso eu ia falar. O Ed também vai falar, Ed. Não, assim, sem dúvida nenhuma é o nome que a torcida espera por muito tempo, porque já tem um bom tempo que o Coutinho não joga, seja na Inglaterra, agora no Catar, não sei se ele está no Catar ainda, né? Mas Catar. Ele estava no Catar emprestado. Então, assim, é um nome que a torcida sempre quis. Ele é jovem, né? 31 anos, é muito jovem. Vai sobrar aqui, eu acho que aqui, pela minha experiência, tá? Eu joguei na Europa, joguei na Ásia, pela minha experiência, e acho que isso evoluiu demais, nós temos os melhores profissionais, tanto de fisiologia, de médicos, fisioterapeutas. Então, aqui ele teria um tratamento que diminuiria bastante aí as lesões, porque o que atrapalha ele são as lesões. Acho que a timidez também não seria um grande problema, porque ele nasceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, acho que seria um casamento perfeito. Eu acho que deveria isso aí ser levado em consideração e que ele pudesse vir, mas que não fosse
um cala-boca, sabe? O que eu quero dizer com cala-boca? Um balão de japonês, um balão que você solta e que ele vai ali e vai cair, sabe? É só para minimizar a, a eliminação no Campeonato Carioca, a falta de contratação para o Campeonato Brasileiro, a venda do Pet, a venda do Marlon Gomes, enfim. Quem está no futebol há muito tempo sabe que esses gatilhos, porque daqui a pouco, dizer que quem não quis vir foi o Coutinho é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, dirigente, a gente tem que ter muita cautela, porque eles não são pessoas que trabalham com a verdade. Eles trabalham com a conveniência. Então, assim, eu sou bem claro, bem honesto, que eu não devo absolutamente nada a ninguém. A ninguém. Se eu precisar ir ao jogo, vou lá, compro o meu ingresso. Enfim, eu não compro, mas se precisar comprar, eu compro também, para não precisar dessas pessoas que hoje eu critico, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de criticar porque podem precisar no futuro. Exatamente. O Marcelo tá mandando. O Marcelo tá perguntando sobre patrocínio Master. Estão dizendo que está próximo de fechar com a Betano, tá? Que o Vasco está próximo de fechar com a Betano, que saiu do Fluminense, né? Entrou a Superbet lá. E a Betano estaria entrando em acordo por 45 milhões por ano. Só que, né, gente, tem que esperar, porque a outra vez estava tudo certo também, né? Tava tudo certo, não, vai fechar 45 mais bônus, aí os bônus deram problema tal, e tá sem patrocínio Master. Mas, o Marcelo, obrigado pela mensagem. Assim que tiver alguma novidade, eu passo aqui para vocês também, tá?